te entrevistar, e um dos maiores da nossa história, e não lembrar de 97. Isso, de certa forma, depois se ficou remoendo essa história de 97, Cruzeiro campeão da Libertadores, sim, até sofreu no Campeonato Brasileiro. E aí, a gente relembrou muito também com o Nonato, né? E ele falando de uma decepção que teve, até familiar. Com aquele time que foi montado lá, até que eu acho que o Cruzeiro começou o jogo bem contra o Borussia. Jogou bem, não jogou mal. Pois é. É isso. O que se passou tudo ali naquele ano? Assim, a gente ganhou o Campeonato Mineiro e com o Paulo Autuori tinha um grande time, ganhou a Libertadores, passando os maus momentos no início da Libertadores, mas conseguiu passar por Grêmio, passar pelo Colo-Colo, né, ganhar a final aqui, o gol do Olivelto. E em seguida, que eu me lembro, né, vocês podem me corrigir, o Palinha saiu, né, o Palinha saiu. O time mexeu muito, né? O Palinha saiu. Mexeu Palinha foi muito, vendido, né? O Paulo Autuori também saiu, que era o treinador. Saiu. E logo em seguida, se não me engano, não sei se o Cleison também saiu. Saiu alguns jogadores. E em seguida veio o Nelsinho Batista. Foi sim? Foi o Nelsinho Batista logo Nelsinho em seguida. Batista, Foi. Você tem que o Nelsinho Batista foi pro Mundial. Isso mas mesmo. eu não sei se do Campeonato Brasileiro ele era o Nelsinho. Ele comandou, eu acho, uma época. Um período, né? Ele comandou no o final, finalzinho praticamente o final. Isso, final. Então, eu acho que a condução foi... Acho que a condução daquele... Tanto de diretoria... não foi uma condução correta, eu achei. Eu achava que deveria... era um campeonato que o Cruzeiro não tem até hoje. Acho que deveria ter feito o máximo para manter todos os jogadores ali. Paulo Autuori, Palinha... porque era mais 6 meses. Mudaram o time, né? Então. Colocaram 3 caras que vieram do Rio de Janeiro, não sei o que, tal, Bebeto, que não jogava mais bola, aquele negócio todo. Né? Se conseguisse... E também uma coisa que eu não sei se você pode lembrar isso aí. Uma coisa que eu falei até na transmissão que nós estávamos fazendo, eu falei com o Oswaldo. Oswaldo, tá na hora de tirar o Vitor, porque o Vitor recebeu o cartão amarelo e ele vai receber o cartão vermelho. Tinha que colocar o Alberto no lugar dele. O lateral direito era o Alberto, que hoje é técnico de futebol. E veio ficou no banco, né? Alberto estava mesmo. Aí o Cruzeiro ficou... Aí o Vitor foi expulso. No início do segundo tempo. Isso. Foi um dos fatores também que a gente teve perdido o jogo. Então, só que a gente, nesse período de preparação, a gente teve o Nonato. O Nonato não jogou, por exemplo. O Gotardo não jogou. O Gotardo nem viajou, né? Nem viajou, que teve um desentendimento aqui com o Nelson na época. O Nonato foi, mas não jogou. O Elivelto foi o lateral esquerdo. O Elivelto era o atacante do time. Enfim, eu acho que se a diretoria naquela época tivesse feito tudo que gastasse, o que tivesse para tentar manter o time, que era uma chance enorme de você ir com aquele time no Mundial. Lógico que um reforço ou outro, os jogadores que vieram eram bons jogadores, mas para jogar um jogo é difícil, você tem que entrosar a equipe, você tem que ter um período de adaptação. Não é fácil um cara que chega no grupo e já consegue jogar o melhor. Enfim, se tivesse feito isso desde o início nessa preparação, a nossa chance com certeza aumentaria na final, porque o time do Borussia não vinha bem também, e a gente não fez um jogo ruim. Fez até um jogo relativamente bem, teve a expulsão, mas é coisa de jogo também, mas eu acho que poderia ter se ido melhor. A chance acho que aumentaria muito. Eu até acho que a minha ideia desse jogo, a minha lembrança desse jogo é diferente da maioria da torcida. A maioria das pessoas que eu converso acha que o Cruzeiro foi mal, né? Jogou mal. E aí junta a coisa da diretoria com o jogo em si e tal. Separando as coisas, eu me lembro do Cruzeiro jogando relativamente bem aquele jogo diante do adversário, porque a gente estava falando com um time que era a base da seleção alemã, né? Que foi para a Copa no ano seguinte. O Cruzeiro sofreu naquele jogo, teve até chance de fazer um gol antes, não fez, a bola na trave. O Palácios também. Exatamente, depois o Cruzeiro tomou o gol, tentou, teve um jogador expulso, como lembrou o Alberto, e muita gente não lembra disso também. E tomou o gol no final do jogo, tentando atacar, mesmo com 1 a menos. Você, dentro do jogo ali, você via que o Cruzeiro, mesmo quando estava perdendo por 1 a 0, tinha chance de chegar ao empate, Ricardinho, ou pelo jeito que o jogo estava se desenhando ali, Tava hard, tava difícil alcançar. O jogo no início tava um jogo bom.
Tava um jogo assim, favorável, tava um jogo que dava para você fazer o gol, até a gente teve algumas chances, se essa bola entra, de repente mudava tudo, o jogo, mas são pontos cruciais nos jogos, no jogo assim, que depois que a gente tomou o primeiro gol, a gente sentiu o posicionamento do Borussia era muito bom. Tinha a parte técnica, a parte tática muito boa. Defensivamente eles eram muito fortes. E a gente teve dificuldade para fazer aquela pressão no jogo. Aquela pressão para tentar fazer o gol. A gente foi expulso. Depois que foi expulso, aí fica um pouco mais difícil, né? Mas, assim, enfim, o time jogou bem. Não jogou mal, assim. Ainda comparando até com outras participações de brasileiros no Mundial, né? O Santos foi com uma expectativa grande, né? Tomou um vareio do Barcelona e tal. Então, acho que foi uma partida honesta do Cruzeiro. Sim, Poderia ter sido melhor, essa é a mas palavra, foi honesto, foi honesta. Eu acho que foi sim. Foi honesto, poderia ter feito um gol no início, que acho que ia mudar a cara do jogo. Não sei se venceria o jogo, mas acho que mudaria bastante. Enfim, é coisa que acontece mesmo. Eu acho que o planejamento poderia ter sido melhor, igual eu falei, porque a gente já saiu um pouco derrotado, na verdade. Sim. Com essas confusões que teve antes de sair daqui, com uns jogadores muito importantes também, ficaram fora, não por parte ser ruim ou técnica bom, né? e tal, mas foi mais por motivo de desavença, alguma coisa assim. Mas enfim, o Cruzeiro fez um bom jogo, foi honesto. E na minha visão, eu acho que se tivesse melhorado, principalmente a parte de se a diretoria tivesse pensado um pouquinho mais, acho que a gente teria feito melhor.